Olha só que notícia legal, eu vou liberar para você um vídeo que normalmente é exclusivo do aplicativo da Aprovação Ágil com o plano mastigado para analista do MPU para formados em Direito. Eu vou mostrar para você um mapeamento completo dessa prova, o perfil de prova e também o cronograma. Ele vai ficar disponível por pouco tempo, então deixa sua curtida, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho e continue comigo até o final. Agora eu vou mostrar para você o plano mastigado com o cronograma, mapeamento de prova, o perfil da prova do concurso do MPU para analistas, para formados em Direito. Esse concurso provavelmente vai aparecer aqui no final de 2024, começo de 2025. Como analista, você vai ganhar mais ou menos uns R$16 mil iniciais. Provavelmente a banca será CESP-Sebrasp e muito em breve teremos mais novidades desse concurso. E claro que eu vou fazer uma análise pré-edital, o melhor planejamento para você chegar competitivo nesse concurso. Quando sair o edital, e claro, você terá acesso às atualizações aqui pós-edital. Então venha comigo que eu vou te mostrar agora na tela o nosso planejamento completo para analista. Você está vendo na tela agora o nosso mapeamento. Eu fiz uma análise aqui do último edital e para esse cargo especialmente a tendência é que o edital seja praticamente igual. Para analistas, para formados em Direito, normalmente nós temos uma estabilidade maior. Para técnico, se você der uma olhada aqui no conteúdo, eu já posto em um conteúdo bem diferente. E temos muitas matérias para estudar. Essa daqui é uma característica do concurso do MPU. São 15 matérias para analista. Português é a única matéria básica clássica, acessibilidade, ética, legislação aplicada ao MPU e CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse daqui é o conteúdo bem específico desse concurso. Promoção da igualdade racial. Lembrando que essa matéria aqui, se você analisar o primeiro edital que saiu do último concurso, não tem essa matéria. Isso daqui vem uma retificação logo depois. E direito administrativo, constitucional, trabalho, processo do trabalho, civil, processo civil, penal, processo penal e penal militar e processo penal militar. Você precisa entender de uma coisa, né? Você está estudando para o MPU e o MPU, se você olhar na Constituição, ele abrange vários ramos. Nós temos ali o MPF, o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, temos o Ministério Público Militar e por conta disso nós temos aqui uma diversidade muito grande de matérias. Você, depois que passar daqui no MPU, você vai escolher dali uma especialidade para trabalhar no MPU, no MPF, MPT ou no Ministério Público Militar. E com essa divisão muito grande de matérias, nós temos poucas questões de cada uma das matérias de direito. Por isso mesmo que português, provavelmente para analista, será a matéria com maior número de questões e com maior relevância. É claro que analisando principalmente o que aconteceu no último TSE-TRE, existe uma possibilidade de colocar em peso 2 nas matérias específicas. Isso aconteceu com CESP-Sebrasp como banca e peso 2 nas matérias específicas, o que é bem raro, tá? Existe essa possibilidade e também lembrando que não tivemos redação no último concurso para o MPU, para técnico e para analistas também, mas sinceramente eu acho que para analista existe sim uma possibilidade de termos, como aconteceu no TSE-TRE, uma redação, talvez até uma redação de tema aberto. Por isso que eu recomendo demais que você também pratique a redação, especialmente aqui para os analistas. Eu recomendo que você, em um dia que você tiver uma folga um pouco maior, que você pratique redação e que inclusive você aproveite a estrutura aqui da Aprovação Ágil com as mentorias de redação, o curso completo de redação, o material enxuto de redação e também, se você for VIP, você tem acesso à correção premium de redação diretamente com o Daniel Vícola. E lembrando que só português é aquela matéria básica clássica, que aí eu recomendo que você estude só por questões de engenharia reversa, porque nessa matéria nós normalmente temos muitas questões, um banco quase que infinito, só da banca, se você olhar só CESP-Sebrasp. Então eu recomendo que você mergulhe nesse processo que eu ensino nos dias 2 e 3 do desafio de 0 a 80% de acertos, que é essencial para você ter resultados nesse concurso. Se você está começando agora, recomendo demais que você faça o desafio, tá? E essas outras matérias básicas são praticamente voltadas para a legislação. Eu sei que no último concurso aqui em ética até caiu um conteúdo doutrinário, mas sinceramente, pensando aqui no que acontece ordinariamente em concursos, é um conteúdo mais voltado para a legislação e na prática nem tem muita teoria sobre esses temas. É um conteúdo mais voltado para a lei seca, pensando aqui não só, claro, na legislação, mas lei seca em sentido amplo, legislação em sentido amplo, contendo ali também atos normativos e tudo mais, beleza? Já nas matérias específicas, a boa notícia é que praticamente em todas as matérias você vai ter muitas e muitas questões. A única exceção aqui é direito penal militar e processo penal militar, é claro, porque normalmente só os concursos militares acabam pedindo esse conteúdo. E
Em todas essas matérias, você vai ter o suporte dos nossos materiais enxutos, que são perfeitos para você estudar. E nós fazemos o material enxuto com base no perfil de cada matéria. Então, se a matéria é muito voltada para a legislação, você vai, claro, sempre ter muita legislação. Legislação é algo inegociável dentro dos materiais enxutos. Súmulas, a mesma coisa, inegociável. Já a doutrina e jurisprudência, aquela jurisprudência mais recente, com teses recentes ali de tribunais e tudo mais, nós colocamos de acordo com o perfil de cada matéria. Por exemplo, aqui em Direito Administrativo, tem pontos ali que são exclusivamente doutrinários, então você vai ter que estudar esse conteúdo também. E na prática, gente, português, você estuda só por questões. Essas outras matérias, na prática, como regra, você vai estudar metade do seu tempo com material enxuto, metade do tempo com as melhores questões, que inclusive nós vamos liberar para vocês os filtros perfeitos que já estão disponíveis aqui no curso, que você clica, já tem a seleção completa ali das melhores questões para você estudar. E se você estiver no VIP também, ou se você tiver conseguido algum bônus em que nós liberamos as questões mastigadas, você terá acesso também a esse conteúdo com as melhores questões, já com a engenharia reversa aplicada. Já temos mais de 1.700 questões aqui e teremos muitas questões de todas as matérias específicas aqui de tribunais, ministérios públicos, e aí você tem uma grande vantagem também. Para exemplificar isso, vamos dizer aqui que você vai estudar hoje Direito Administrativo por 4 horas, que talvez seja aqui a carga horária ideal, e você vai estudar só Direito Administrativo. O ideal nesse pré-edital, como a gente tem bastante tempo para estudar, é que metade desse tempo, ou seja, 2 horas, você estude com material enxuto de Direito Administrativo. As outras 2 horas, você vai estudar com as questões, com as melhores questões, e fazendo isso você vai ter o melhor dos mundos. Você vai estudar com amplitude todos os tópicos exigidos provavelmente nesse edital, então você vai ter um estudo muito completo nesse bloco que você vai estudar com os materiais enxutos. No bloco que você vai estudar com as melhores questões, naturalmente você vai focar naquela lei de Pareto, naquela regra 80-20. Você vai estudar com mais frequência aqueles pontos que são mais recorrentes, porque as questões vão te jogar nesses pontos mais recorrentes. Então você fica muito bom naquilo que historicamente é mais cobrado. Você está em processo de revisão nesse segundo bloco, revisando todo o conteúdo por questões. E o ideal é que a cada 2 meses você tente passar daqui por todo o conteúdo ou por quase todo o conteúdo. Para analista, você não pode se agarrar tanto ao conceito de esgotar o edital, porque temos muito conteúdo a ser estudado. Então você tem que estudar com muitas questões para entender aquilo que é mais relevante, porque às vezes, por exemplo, se vier um conteúdo gigantesco, com todo o Código Civil, com mais um monte de legislação extravagante, não faz sentido você esgotar o conteúdo, é muito esforço para apenas 7 questões. Então aqui você tem que equilibrar e estudar ainda com mais questões. Mas aqui nesse pré-edital, eu acho que o mais equilibrado para todos os perfis é esse planejamento. Metade do tempo do estudo com material enxuto, metade do tempo com estudo por questões, com exceção apenas de direito penal militar e direito processual penal militar, porque aqui nós teremos um banco bem pequeno de questões. Então o que você tem que fazer? Aqui você vai ter que trabalhar com aquilo que a gente tem de melhor, que é o material enxuto. Então aqui você vai repetir mais o material enxuto e trabalhar menos com questões. Aquela proporção de 50% por 50%, você pode colocar aqui 70%, 80% de estudo com material enxuto, 20%, 30% com questões. Deu para entender? Você faz esse equilíbrio aqui, claro, com as ferramentas que nós temos, com o número de questões, principalmente que nós temos de cada matéria. E o mais importante nesse momento é você observar a relevância de cada matéria. Por quê? Português, por exemplo, vai ter 17 questões provavelmente e pode te entregar com essa estrutura aqui de peso 1 nas específicas 14% do total da prova. Então uma pessoa que precisa se desenvolver de forma igual em todas as matérias tem que jogar 14% do seu tempo nessa matéria de português. Se ela fizer qualquer coisa fora disso, ela está estudando de maneira desproporcional. E olha como isso é importante. Acessibilidade, ética e até promoção da igualdade racial, eu acho que são matérias que você pode, às vezes, até abrir mão do estudo. Até direito penal militar e processo penal militar, nesse momento pré-edital. Por quê? Essas matérias têm um baixo potencial de nota. A relevância delas é bem pequena. Então, como temos muitas matérias e você precisa nesse momento simplificar as coisas, você pode focar só em português, legislação aplicada ao MPU e CNMP e em todas essas outras matérias específicas. Você tem um planejamento muito mais simples e você foca naquilo que é o mais pesado do concurso. E claro que em uma reta final, o edital vindo exatamente desse jeito, com acessibilidade, ética, promoção da igualdade racial, você já explodiu o seu conhecimento naquelas matérias mais importantes e você tem tempo para jogar uma reta final aqui legal com mais peso nessas matérias que serão sim um diferencial para você aumentar ainda mais a sua nota. Mas o mais simples, na verdade, é você estudar todas as matérias de maneira proporcional. E o que eu vou mostrar para você a seguir no cronograma?
Eu fiz o cronograma perfeito para uma pessoa flat, que precisa se desenvolver em todas as matérias de forma igual. Eu transformei essa porcentagem de nota em porcentagem de tempo, então você vai ter um planejamento totalmente equilibrado com essas ferramentas que nós criamos para você, e você tem acesso a essa planilha aqui também, é claro, dentro do curso do Aprovação Ágil. Eu interrompi esse vídeo do MPU por dois bons motivos, dois presentes que eu tenho para dar para você. Se você clicar no link da descrição, você vai ter acesso gratuito ao workshop em que eu vou ensinar você a passar nesse concurso com apenas 2 horinhas por dia, e lá tem o passo a passo completo para você garantir sua aprovação. E ainda, se você entrar no workshop, eu vou liberar mais um presente para você, o nosso livro completo com os segredos dos tribunais e ministérios públicos. Está disponível aqui no link da descrição por pouco tempo, e também, é claro, continue vendo esse vídeo aqui até o final, porque ele vai ficar disponível por pouco tempo. Então continue aqui e depois entre no aplicativo da Aprovação Ágil. E agora, rapidamente, eu quero mostrar para você o perfil das matérias específicas. Lembrando que essa análise aqui não faz sentido para português, informática, matemática, raciocínio lógico, que são as matérias básicas. Eu estou falando aqui das matérias principalmente de direito e até de conteúdos que são notoriamente ali de legislação. Eu sempre divido esses pontos específicos entre 3 campos. Lei seca, que é o texto puro da lei, você faz uma interpretação gramatical, sistemática da legislação, e com a interpretação de texto exigida ali dentro dos enunciados, você resolve a questão. Temos outro ponto, que é a doutrina. Você é formado em direito ou está na faculdade, não preciso te explicar o que é, né? São as teses dos grandes doutrinadores sobre a legislação. E jurisprudência e súmulas. Súmulas, principalmente, são conteúdos muito cobrados, até porque eles são mais objetivos, né? Nós temos aqui uma clareza sobre as súmulas. Jurisprudência, temos decisões para todos os lados. Então, súmulas costumam cair bastante nesse tipo de concurso. Então sempre, gente, lei seca e súmulas são conteúdos inegociáveis, e todos esses conteúdos sempre estão nos materiais enxutos. Só que você vai ver que algumas matérias, principalmente aqui para formados em direito, é claro, tem pontos doutrinários. Administrativo, clássico, né? Direito civil teve uma questão, direito processual civil uma questão, direito penal também é clássico, né? Administrativo e penal, normalmente em tribunais, eles acabam pedindo um conteúdo, e claro, no Ministério Público também não é diferente, eles acabam pedindo um conteúdo mais doutrinário. E processo penal, cada vez eu percebo que tem mais conteúdo de legislação e súmula, mas especialmente aqui, ó, direito administrativo e penal, nós temos pontos doutrinários. E nos materiais enxutos, nós complementamos os conteúdos com doutrina, quando é o caso, quando tem esse tipo de perfil de prova. Inclusive, temos alguns tópicos que são puramente doutrinários. Temos várias questões também, CESP até gosta de forçar um pouquinho mais sobre isso, de jurisprudência e súmulas, principalmente súmulas aqui pensando em provas objetivas, tá? E os materiais enxutos flutuam de acordo com esses números. Por exemplo, aqui, ó, direito constitucional, foi totalmente voltado para a legislação. O core, o núcleo do material enxuto de direito constitucional vai ser sim a legislação e, claro, súmulas, que, como eu disse para você, são conteúdos inegociáveis. Já nessas outras matérias, você vai entender, vendo essa planilha, que o foco tem que ser a legislação. É o conteúdo mais simples, mais objetivo. É o único conteúdo plenamente objetivo que eles podem cobrar em uma prova objetiva. Então, a tendência é que despenquem as questões de lei seca. Se você dominar isso daqui, você já está altamente competitivo. E claro, com a profundidade nos estudos, com o estudo por questões também, do jeito que eu vou te ensinar, você naturalmente vai ver aquela doutrina que é mais cobrada, e claro, isso daqui estará dentro dos materiais enxutos. Mas a sua prioridade tem que ser comer com farofa a legislação e também súmulas. Praticamente todos esses pontos que estão aqui são de súmulas de tribunais superiores. E preste atenção no poder da lei seca. Quando você olha aqui, ó, o total de questões dessa parte aqui específica, temos 70 questões, certo? Lei seca são 51 questões. Se você somar aqui o conteúdo das súmulas, nós temos mais 9 questões, 60 questões de 70, pô, com isso daqui provavelmente você vai ser nomeado. E lembrando, né, claro que quando eu coloco esse amarelinho aqui, é porque temos algumas questões, alguns pontos que são híbridos. Então, às vezes, o número nem vai bater certinho aqui, porque se você somar, né, dá 5 mais 1 mais 3, 8. 8 pontos. Só tem 7 questões, Gustavo. É porque alguns enunciados aqui, mesmo sendo CESP certo e errado, eles misturam conceitos de legislação, de súmula e doutrina. Então, por isso que, é claro que não é algo matemático, mas é para você entender o perfil da prova. Deu para entender? E algo muito importante que você tem que colocar na sua cabeça. Quanto mais doutrinário uma matéria, mais você tem que estudar por questões. Por quê? Quando nós vamos para o campo doutrinário, só Deus sabe o que o examinador vai cobrar. Ele pode pegar uma tese minoritária de um autor que ele gosta, de um autor que talvez seja amigo dele. Isso pode acontecer. E você não tem controle sobre isso. Você tem controle pleno sobre a legislação e sobre súmulas. E é isso que você tem como prioridade dos materiais enxutos. Nessa parte da doutrina, o que é o melhor a se fazer? Você estudar com questões de provas anteriores parecidas.
Com isso, você vai entender o padrão da banca, o que eles mais gostam de cobrar. Por exemplo, aqui em Direito Administrativo, a única referência que eu já vi em provas é doutrina do Eli e doutrina da de Pietro. Acabou, então nós vamos montar o nosso conteúdo com base nessas duas doutrinas. Deu para entender? E você só pega essa experiência, só domina esse conteúdo quando você estuda por questões. E claro, o material enxuto ele já é quase que uma materialização dessa lógica. E agora você está vendo o cronograma perfeito para esse concurso do MPU para analista. Eu peguei aquela relevância de cada matéria e transformei isso em tempo de estudo. Por exemplo, o português reflete aqui 14% do total da prova, temos um dia, 4 horas de português. E claro, nesse cronograma aqui, eu coloquei 4 horas por dia de estudo. É o cronograma que eu entendo que é o ideal. Só que esse cronograma está aberto, você tem que jogar aqui a sua carga horária, aquilo que você consegue fazer na sua rotina. Se você só consegue estudar 2 horas por dia, ótimo, vamos fazer o melhor que nós podemos com 2 horas por dia, lembrando que quanto menos tempo você tem, mais você tem que aprimorar sua produtividade. Então, quanto menos tempo você tem, mais você tem que seguir esse passo a passo como estudo ativo, mais você tem que fugir de videoaula, mais você tem que trabalhar com material enxuto e com questões e simplificar os seus estudos. Não se esqueça disso. E se você tiver, por exemplo, só 2 horas por dia, você pode chegar aqui no cronograma e transformar tudo em metade do tempo que está aqui. Por exemplo, português, 2 horas. Depois acessibilidade, aqui está com 1 hora, você vem aqui e coloca 30 minutos e assim por diante. Você vai ter um cronograma personalizado. Lembrando, é claro, que quem tem o nosso curso completo tem a nossa mentoria automatizada que tem inteligência artificial para criar o seu cronograma personalizado. Você vai ter simulados todas as ferramentas para personalizar seus estudos aqui no curso da Aprovação Ágil. E aí você pode jogar todas essas informações na mentoria automatizada e ela vai criar um cronograma 2.0 para você, um cronograma já personalizado e com a lógica do Aprovação Ágil. Então eu recomendo que você siga com a mentoria automatizada e eu uso esse cronograma aqui e libero para você também mais para explicar a lógica do estudo, porque fica mais fácil de eu te mostrar. E é claro, esse cronograma aqui é para um iniciante e na sequência eu vou te mostrar como que você também pode personalizar do seu cronograma seguindo a metodologia do Aprovação Ágil com esse documento mesmo. E mesmo que você tenha uma carga horária menor, eu recomendo demais que você tente aumentar a sua carga horária para 4 horas, porque esse daqui é o grande padrão que eu percebo de pessoas que têm resultados acima da média. Essas pessoas estudam de 3 a 4 horas e muitas vezes elas abriram mão de algo importante para ter essa carga horária e você tem que pensar sobre isso. Quer ser competitivo em concurso? Tem que ser a sua prioridade. E abrir mão de alguma coisa faz parte do processo, tá? Você pode começar com 2 horas, mas tente aumentar a sua carga horária. E claro, com essa gamificação, com o estudo por questões, fica mais leve, você vai conseguir aumentar a sua carga horária. E é claro que você vai começar, e eu recomendo que você comece ticando o cronograma, que você use isso daqui para controlar seus estudos. Por exemplo, começou a estudar hoje português, conseguiu fazer 4 horas naquele sistema que eu te ensinei, só com questões de engenharia reversa, do jeito que está lá no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias que você tem que fazer, ótimo, fez aqui, cumpriu o cronograma. Agora, acessibilidade, 1 hora. Então o que eu recomendo? Que você estude com as melhores questões por meia hora e que estude com material enxuto por mais meia hora. Você vem aqui e vai ticando. Ética, mesma coisa que eu falei aqui sobre acessibilidade, 45 minutos de material enxuto, 45 minutos de questões. Legislação aplicada ao MPU e CNMP, mesma coisa. E você vai seguindo o cronograma, é legal você ir ticando porque você vai se sentir feliz, você vai pegar os seus hábitos de estudos fazendo isso. E você vai seguir essa lógica por 8 semanas, 2 meses. Você vai tentar aqui ver todo o conteúdo, o máximo que você puder do material enxuto, fazer o máximo de questões que você puder, claro, mantendo a qualidade. Não se apegue tanto ao número de questões, é mais sobre manter a qualidade. E as questões aqui específicas eu ensino para você no desafio também como estudar, nos dias 4, 5 e 6. E na 8ª semana aqui no domingão, você não vai fazer um simulado. Lembrando aqui, gente, que não tem redação, mas eu recomendo que você coloque aqui até, pode tirar essa parte de revisar dificuldades e fazer redação. Você pode praticar redação, inclusive com as mentorias que nós temos aqui, com toda a estrutura que nós liberamos para vocês aqui sobre redação. Inclusive, quem for do VIP tem até correção personalizada de redação. No domingão, você não vai fazer o estudo de direito penal, penal militar, de processo penal militar, você vai fazer um simulado. É muito importante fazer o simulado para tomar aquele tapa de realidade na cara, para te empurrar para frente, para te mostrar quais são suas potenciais dificuldades e facilidades também. Quando você faz um simulado, se você nunca estudou de forma séria para qualquer coisa na sua vida, inclusive para concurso, você vai perceber que naturalmente, pelo seu perfil, em algumas matérias você vai bem, em algumas matérias você vai mal, inclusive você vai bem em algumas matérias que você nunca viu na vida, porque é uma característica sua. E quando você entende essa realidade e você entende que concurso é um processo objetivo, depois do simulado você vai ter que mapear
quais matérias você tem dificuldade, quais matérias você tem facilidade. Nas matérias que você tem facilidade, provavelmente você vai tirar o pé, você vai reduzir o tempo de estudo, você vai continuar fazendo o que deu certo, só que você vai pegar esse tempo, essa matéria que às vezes você está com 90%, tirar um pouco do tempo dela e jogar naquela matéria que você está mais fraco. Fazendo isso, você a cada ciclo vai explodindo seu conhecimento, você vai aumentando o global da sua nota. Vou dar um exemplo para você. Imagine só que você veio do contexto de um vestibular, você estudou para o Enem e de todas as matérias aqui você vai muito bem em português, né? E na parte aqui de direito você não levou muito a sério a faculdade e você está perdido, sabe? O que você provavelmente vai fazer? Se você está acertando 90% em português e está com 20%, 30% em direito administrativo, que você é uma negação em direito administrativo porque nunca estudou, nunca levou a sério essa matéria, você provavelmente vai chegar aqui, vai cortar português do seu cronograma e vai colocar direito administrativo aqui. O que você fez? Você abriu mão daquela matéria que você domina e colocou muito mais esforço, um tempo maior em direito administrativo. Não tem matéria difícil, tem matéria que você repetiu pouco. Então, se você jogar mais tempo, mais esforço em direito administrativo, no próximo ciclo, em 2 meses, você pode saltar de 30% para 60%, 70% e a sua nota como um todo vai subir. E é claro, esse daqui é um exemplo simplório de 2 matérias, mas a nossa mentoria automatizada, ela faz isso daqui automaticamente para você com inteligência artificial, equilibrando todas as matérias de acordo com a sua nota no simulado. Lembrando que aqui você vai ter os materiais enxutos, simulados, os filtros perfeitos, você vai ter o suporte da nossa equipe e também eu vou liberar para vocês em breve mais mentorias do VIP que eu vou fazer aqui sobre esse concurso do MPU. Então, fazendo isso, você personaliza seus estudos. A cada 2 meses, você garante que você vai ter um aumento considerável na sua nota, porque você está constantemente controlando seus estudos e, claro, as suas notas. A tendência é que você cresça muito com esse formato e assim você vai ter o dobro da nota na metade do tempo. Eu explico muito sobre isso também no desafio de 0,80% de acertos no 7º dia. Então, acho que deu para você entender que o desafio de 0,80% de acertos em 7 dias é essencial. Ele vai te dar muito mais velocidade. Faça! Eu recomendo também que você leia o livro da Aprovação Ágil para entender melhor os fundamentos da metodologia do passo a passo que eu criei aqui para você ter resultados em qualquer prova. E muito importante, além de cuidar dessa parte objetiva, de jogar mais tempo aqui na matéria que você tem dificuldade, no exemplo que eu dei aqui em direito administrativo, é muito importante que você entenda a mudança que você precisa aplicar nos estímulos. Por quê? Se você ficou 2 meses estudando direito administrativo e não teve nenhuma evolução, alguma coisa está errada e você precisa mudar da forma como você estuda, você precisa personalizar os estímulos de estudos. Vamos dizer que é uma matéria chata, que você está com medo e que você decidiu estudar só por videoaula, que é um formato passivo. O que você vai fazer? Você precisa mudar. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter a mesma nota de sempre. Vamos mudar o formato? Vamos seguir esse formato que eu falei aqui, metade do tempo com material enxuto, metade do tempo com questões? Ou então, você pode, nesse bloco aqui, de 4 horas, estudar só por questões de engenharia reversa, porque é uma matéria que nós temos milhares e milhares de questões. Eu tenho certeza que com esse formato você vai evoluir bastante. Então, além de personalizar do tempo de estudo, é importante que você personalize o estímulo, que você entenda como você evoluiu em alguma matéria e tente aplicar isso daqui também em direito administrativo. Veja o que você fez em constitucional para evoluir, para ter uma nota legal, faça isso em direito administrativo. Deu para entender? Personalizar os estudos exige que você olhe para todos esses pontos e eu vou ajudar vocês nesse processo. E aí, é claro, depois da 8ª semana, você fez o simulado, pegou a sua nota, jogou na mentoria automatizada, você vai ter um novo cronograma, certo? O que você vai fazer? Você vai começar a estudar de novo. Da semana 1, na segunda-feira, você começa aqui, vem e tica, vai chegar uma hora que você nem precisa mais de cronograma. O iniciante precisa muito de cronograma para criar esse hábito de estudos. Depois de 2, 3 meses, você já começa a estudar quase que no modo piloto automático. Eu falo muito sobre isso também no livro da Aprovação Ágil. Mas se você sentir essa necessidade, gostou desse fluxo, comece de novo aqui da semana 1 e vai ticando. Você pode colocar até semana 9, semana 10, né, para ter uma lógica aqui, uma sequência dentro do seu cronograma. Isso daqui é um controle que você pode fazer. Mas com a mentoria automatizada fica tudo muito, muito mais fácil e, claro, com todas as ferramentas aqui do curso. Se você seguir esse passo a passo, que é simples, é efetivo, você vai conseguir resultados reais nesse concurso. É só seguir o passo a passo e lembre-se de fazer o desafio, porque ele vai facilitar muito o processo aqui em todas essas etapas do estudo. E claro, se você tiver qualquer dúvida, mande a sua mensagem aqui dentro do app do Aprovação Ágil, porque nós temos uma equipe dedicada exclusivamente para atender vocês, clientes. E é uma equipe bem treinada e que manja muito sobre concurso. Temos muitos concurseiros até de sucesso, de resultados aqui para te ajudar. E é claro, esse daqui foi só o primeiro passo, o primeiro módulo aqui do app do Aprovação Ágil no curso do MPU. Você pode baixar esse cronograma completo, ele fica disponível para você nesse módulo mesmo, e eu até deixei um módulo a mais aqui para você só clicar e baixar esse cronograma para você ter aí no seu computador
e personalizar o seu estudo do jeito que você quiser. E também você precisa continuar nos próximos módulos. Você vai ver aqui o vídeo explicativo com a mentoria automatizada, já está tudo disponível para você, os materiais enxutos, e estamos criando mais ferramentas para vocês aqui praticamente em tempo real para te ajudar nesse concurso do MPU. E claro, saindo o edital, qualquer atualização aqui nós vamos retificar todo o conteúdo e atualizar para vocês. E eu prometo te ajudar a garantir sua aprovação nesse concurso. É só seguir toda essa estrutura que nós criamos para você. Um abraço e a gente se vê em breve. Gostou desse vídeo? Então deixa a curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por quê. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos e claro, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. E muito importante, leia aqui na descrição uma carta especial que eu escrevi especialmente para você passar nesse concurso. E eu garanto que é a melhor chance de você executar esse passo a passo aqui com muita facilidade. E claro, não se esqueça de baixar o aplicativo da Aprovação Ágil. Ele está disponível na loja oficial de apps do seu celular, tem a versão para computadores também, eu vou deixar o link aqui na descrição. E muito importante, siga o Bitolei em todas as redes sociais. É só procurar por Bitolei, lembrando que lá no X ou Twitter nós estamos como Aprovação Ágil. Valeu, gente, um abraço, a gente se vê em breve, compartilha esse vídeo e aproveite se você quiser rever agora mesmo, viu? Porque ele vai ficar disponível por pouco tempo, daqui a pouco não tem como, eu vou ter que liberar ele exclusivamente só lá no app do Aprovação Ágil. A gente se vê em breve, tchau, tchau.